aconteceu, né? Acho que quando né, começou o ciclo de queda de juros, bastante antecipado já faz alguns meses, esperava-se uma reação mais positiva dos ativos brasileiros, que desde então, desde o primeiro corte, tem engatado aí numa tendência muito mais negativa. E, infelizmente, o que aconteceu foi que o mercado doméstico acabou sendo bastante influenciado pelo cenário externo mais negativo. Nessas últimas semanas, a gente tem visto várias notícias da taxa da Treasury de 10 anos dos Estados Unidos atingindo as máximas desde 2007, né? Isso muito por conta dessa mensagem ainda bastante dura dos principais bancos centrais de países envolvidos, como o Banco Central americano, o Banco Central da Europa, de que os juros vão ficar mais altos por mais tempo, né? E a gente, né, sabe que a curva de juros americana acaba influenciando todas as curvas de juros do mundo todo, acabou tendo bastante impacto na curva de juros por aqui e também impactando os ativos por aqui também. Então, apesar de um cenário macro por aqui ter melhorado, com finalmente o início de queda de juros por aqui, o cenário externo acabou pesando bastante ao longo desses últimos 2 meses aí, influenciando então bastante nessa percepção de risco maior, né? Então teve realmente um sentimento de aversão a risco global que acabou impactando o Brasil. Ô Jenny, e aí, né, a gente vê essa movimentação e com muitos analistas, estrategistas com quem a gente tem conversado, gestores também, falam sobre possíveis movimentações para até se proteger diante desse cenário todo, né? A gente fala principalmente olhando o cenário macro, encontrando empresas que possam trazer essa proteção, olhando o cenário micro, olhando para algumas empresas, algumas que conseguem até mesmo se beneficiar mais desse cenário doméstico mais comportado, se a gente pode dizer assim. Nessa perspectiva, nessa dinâmica, você está monitorando essas movimentações, essas dinâmicas todas? É possível ainda encontrar nesse cenário micro essa movimentação, às vezes, interessante para o investidor? Ou o cenário mais macro está pesando tanto que a gente não consegue perceber alguma dinâmica positiva em determinadas empresas ou em determinados setores? De fato, eu acho que foram 2 meses bastante diferentes, né, e bem difíceis para o investidor, né? Quando você olha para a performance do mês de agosto, por exemplo, praticamente todos os setores da bolsa foram negativos, bastante impactado por essa tendência de juros mais altos no Brasil e no mundo todo. Aí, quando a gente olha para setembro, a gente já começa a ver alguns setores se recuperando um pouquinho mais, principalmente setor de commodities. E aí isso muito respondendo a uma economia global ainda bastante resiliente, expectativa de uma demanda ainda resiliente, enquanto aqueles setores ainda mais sensíveis a juros, né, mais sensíveis ao cenário macro, ainda sofrendo um pouquinho. Então, o que a gente tem visto o cenário macro do Brasil realmente está melhorando, né, a gente tem visto alguns desenvolvimentos bem mais positivos, pelo menos acho que muito mais otimista do que o cenário que a gente estava vendo no começo de 2023, já em janeiro e fevereiro, mas no micro ainda tem alguns desafios para as empresas, então a gente tem que ver um cenário melhorando ainda mais, né, taxas de juros sendo cortadas ainda mais, para ver um efeito no resultado das empresas. Então, nesse momento, acho que de posicionamento, ainda faz sentido ter um posicionamento ainda um pouco mais defensivo, né? Procurar setores, procurar empresas mais resilientes, dado o cenário macro ainda de inflação, com riscos de reaceleração de inflação, ainda com juros em patamares relativamente elevados, mas também acho que, dado que a gente está entrando num cenário de queda de juros, a gente também está começando a tomar um pouco mais de risco, pensando aí num prazo maior de tempo, né? Que durante ciclos de queda de juros, que vai aí tomar alguns meses daqui para frente, tem a tendência, né, de certos setores, também da bolsa como um todo, de conseguir finalmente se recuperar. Então, a gente ainda tem uma visão construtiva para a bolsa de modo geral, mas sim, existem riscos, tanto domésticos, também riscos externos nesse momento para se monitorar. Ô Jenny, você, obviamente, é estrategista de ações, né, percebe esses movimentos, mas está ganhando uma competitividade até mesmo bastante grande com os títulos de renda fixa, justamente por conta desse cenário, tanto de taxa de juros mais alta lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Em se mantendo esse cenário, você acredita que daqui para frente a gente vai conseguir
ter uma retomada, a gente vai conseguir ter uma movimentação, de repente até interessante por conta desse cenário que você está comentando e por conta dessas movimentações que a gente está conversando aqui, ou ainda vai continuar desafiador enquanto a gente tiver esse mais alto por mais tempo, mesmo que a dinâmica de juro aqui no Brasil esteja caindo, né? Por conta de fiscal, por conta de cenário do exterior, a renda fixa ainda ou voltou a ser bastante atrativa ainda, né? Vamos lá, esse cenário que, né, a gente está falando de juros mais altos por mais tempo, que virou grande mantra desse último mês dos investidores globais, acho que, na verdade, acaba até podendo favorecer o Brasil aí nos próximos meses. Por quê? Porque isso significa que o investidor global vai ter que buscar alternativas fora de onde eles estão, fora dos Estados Unidos. E as conversas que a gente tem tido, principalmente com investidores estrangeiros, sinaliza muito isso. Eles estão bastante otimistas com o Brasil, eles veem muito valor no Brasil, em meio a um cenário macro global lá fora muito difícil, tanto para países desenvolvidos, que estão com juros altos, também para mercados emergentes, que também têm seus próprios problemas, né? Então, o Brasil acaba, né, quando a gente compara no relativo, acaba se colocando numa situação favorável e os investidores globais, investidores estrangeiros continuam entrando. Então, acho que isso é um catalisador super importante que a gente vê aí como um driver aí para a Bolsa continuar andando nos próximos meses. Agora, sobre renda fixa, a análise que a gente fez aqui é que durante o ciclo de quedas de juros nos últimos 20 anos, primeiro, que a Bolsa tende a ter uma performance muito boa, na média ela sobe 30% durante esses ciclos de queda de juros, então tem uma performance muito boa, que é praticamente 3 vezes acima do CDI. Né? Então, acho que nesse momento a gente ainda tem taxas de juros de renda fixa bem atrativas, mas a tendência é que isso vai caindo ao longo do tempo e que o investidor vai ter que começar a tomar um pouco mais de risco em bolsa para conseguir os retornos mais atrativos. Jenny, ainda nesse sentido, né? Você falou que historicamente fez. Esse estudo é muito interessante, inclusive, por conta desses retornos, né? Não só no Brasil, a gente vê vários estudos também lá nos Estados Unidos, né? Depois de alguns ciclos, né? Isso sempre vai se repetindo, mas é interessante que muitas das coisas que estão acontecendo agora estão desafiando os livros também, né? Quando a gente pensa numa inversão da curva de juros lá nos Estados Unidos e também toda essa movimentação aqui no Brasil, esse juro mais longo, enfim, tem algumas coisas que ficam desafiando, né? E a gente pensa, será que o que foi no passado talvez seja a dinâmica de agora também? Nesse sentido, a minha pergunta para você é justamente nesse sentido, né? Se a gente pega, né, essa possibilidade e os investidores monitorando isso que está acontecendo, né? Essas quedas, esses desafios, essa falta de talvez uma previsibilidade ou de alguma visão mais de longo prazo, e aí fica cauteloso no curto prazo. Isso seria um impeditivo para a gente conseguir alcançar? E aí, quando fala de ciclo, né, talvez isso vai meses e até mesmo anos, né? O investidor olhando para esse cenário agora pode ficar com um receio de tomar alguma decisão e usar aquele mantra, aquela máxima de não tomar uma decisão também é uma decisão. E aí a gente fica lateralizado até termos uma possibilidade de visualização, principalmente do que vai acontecer lá nos Estados Unidos, algo mais enfático do que vai acontecer no Brasil, para poder começar a voltar a montar posições mais relevantes, mais apetite à Bolsa Brasileira. Talvez a gente possa viver momentos mais laterais até engrenarmos nesse retorno, nessa volta que você comentou aí? Olha, eu acho que a gente tem que ter cuidado para não fazer decisão, né? Porque quando a gente não faz decisão e faz a decisão, a gente pode fazer a decisão atrasada, que foi o que aconteceu lá quando a gente teve o rally forte da Bolsa entre março, abril até julho, que a Bolsa subiu 20% e muita gente ficou de fora. Acho que estão nesse cenário de aversão a risco, cenário de que está todo mundo negativo, que o investidor tem que pensar, por que estamos negativos? Será que faz sentido talvez a gente aumentar um pouco de exposição para a gente ficar posicionado quando as coisas voltarem? Então é super importante né, a gente equilibrar isso bem nas nossas carteiras e não ficar totalmente zerado, tá? Por exemplo, a gente hoje tem uma visão um pouco mais cautelosa para o cenário externo, né? Para ações americanas, por conta de
todo esse cenário que a gente está olhando. Mas não significa ficar totalmente zerado, porque se você ficar totalmente zerado, quando as coisas voltarem, você não vai conseguir capturar isso. Então, acho que é muito mais brincar com os pesos nesse momento, né? Diminuir a exposição, aumentar a exposição à medida que o cenário vai mudando. E principalmente para quem tem visão de longo prazo, é quando você não deve ficar tão atento, tão atrelado àquilo que está acontecendo no curto prazo, porque no longo prazo as coisas tendem a melhorar, né? Bolsa, você está tomando um pouco mais de risco, mas seu potencial de retorno também é maior. Jenny, a gente está chegando num momento, né, bastante importante, quase finalizando o trimestre. Daqui a pouquinho a gente já começa naquela expectativa de divulgação de resultados, as empresas divulgando seus números, seus balanços, movimentando muito, né, o mercado, as análises e também a cobertura sobre isso. Queria entender um pouco dessa expectativa, porque a gente está passando por esse cenário mais desafiador, seja no cenário doméstico, cenário internacional, mas as empresas estão lá trabalhando, buscando, né, trazer o seu melhor. O que você vai monitorar, o que você destacaria nessa temporada de resultados que pode ser um trigger de reversão, de melhora no ambiente para algumas empresas? O que a gente vai tatear ali ao longo dessa temporada para encontrar, de repente, alguma coisa nesse meio de cenário desafiador? Sim, acho que antes de olhar para o terceiro trimestre, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse primeiro e segundo trimestre que a gente teve, né, recentemente. Não foram trimestres tão fortes, principalmente essa última temporada de segundo trimestre, né, teve contração de lucros das empresas, e o guidance, né, ou seja, a projeção que as empresas tiveram também não foram tão animadoras assim. Então não foi uma temporada lá muito boa quando a gente olhou para o segundo trimestre. E para o terceiro trimestre, então o que a gente vai ficar de olho? Se essa melhora no macro vai ser refletida nos resultados e também qual que vai ser o tom, né, das mensagens das empresas para o final de 2023 e para 2024. Porque realmente o macro tem melhorado. A gente tem tido corte de juros, finalmente, né? Todos os ruídos políticos que a gente foi vendo no começo de 2023, lá em janeiro, fevereiro e março, foram diminuindo, riscos de caudas foram desaparecendo. O cenário macro realmente melhorou, mas a gente ainda precisa ver isso refletido nos resultados das empresas. Então, acho que o terceiro trimestre, depois de um segundo trimestre um pouco mais negativo, o terceiro trimestre vai ser muito chave para a gente ver se vai começar a ser refletido e também o tom, né, da mensagem das empresas de como vai ser daqui para frente. Geração de caixa talvez seja a tônica desse terceiro trimestre, entender como as empresas estão encarando essa dinâmica, os números que elas estão mostrando, até mesmo para projetar, né? Fazer todo o fluxo, fazer todas as análises, refazer alguns valuations, inclusive. Jenny, você acha que pode ser a tônica desse terceiro trimestre, a gente pegar, né, empresa por empresa, setor por setor e fazer essa comparação de geração de caixa? Exatamente, ver se os lucros estão crescendo ou contraindo e também ver como os analistas estão refazendo, né, revisando os modelos deles, né, porque dependendo de como saírem os resultados, os analistas podem revisar a projeção de lucros para cima ou para baixo, né, então uma revisão para cima tende a ser positivo aí para a bolsa como um todo. O risco aí é mais revisões para baixo à medida que, né, a gente pode ver contração de lucros ou um tom mais negativo aí das empresas. Maravilha. Ô Jenny, só para a gente encerrar aqui, aí eu queria que você pudesse trazer para a gente falou bastante mais de cenário, né? Olhando mais no micro, né? Que setores se encaixam nessas estratégias mais interessantes nesse momento, né? Principalmente daquela discussão anterior que a gente teve de um cenário micro, de uma empresa que pode se aproveitar desse ambiente doméstico um pouco mais interessante, mesmo com o macro pesando bastante. O que vocês estão monitorando? O que vocês têm colocado aí nos relatórios de vocês de algo interessante para o investidor ficar de olho, monitorar, inclusive até mesmo deixar no pipeline do terceiro trimestre para acompanhar essa dinâmica das receitas, da geração de caixa que a gente comentou?
Vamos lá, acho que as principais temáticas aqui nas nossas carteiras são, primeiro, a gente continua gostando de commodities, tá? Principalmente petrolíferas. Aí tem que tomar um pouco de cuidado de quais empresas, quando a gente está no micro, mas a gente vê o setor como um todo ainda uma posição bastante favorável, né? De bastante demanda, uma demanda muito resiliente, com várias restrições de oferta, então um desequilíbrio, né, entre a oferta e demanda que tende a ser favorável para os preços de commodities. Então, commodities é um tema que a gente continua gostando. Em segundo, qualidade é super importante. A gente quer investir em empresas de boa qualidade, empresas pouco alavancadas em meio ao cenário de juros que estão sendo cortados, mas ainda em patamares de dígitos duplos ainda elevados, então bastante cuidado nesse momento. Em terceiro é nível de valuation, né? Então ainda tomar bastante cuidado aí com os múltiplos das empresas, ainda continuando a escolher empresas que estão baratas para investir nas carteiras. Então acho que essas são as principais temáticas que a gente tem continuado a olhar, a gente tem olhado e tem continuado a olhar para as nossas carteiras recomendadas da XP. Agradeço muito sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre muito bom entender, né, todo esse cenário, o que vocês estão monitorando, o que vocês estão olhando, né, o que vocês estão colocando dentro da carteira, até mesmo nessas temáticas, para o investidor ficar de olho, para o nosso telespectador monitorar, né, esses passos, justamente porque ninguém gosta de pegar a faca caindo, né? Então, quando a gente percebe um tema mais macro, assim, uma temática, né, das carteiras, vale a pena ficar monitorando de perto. Obrigado mais uma vez, viu? Você, todo o time da XP, sempre muito importantes aqui na nossa programação. Até uma próxima, então, Jenny. Eu que agradeço, obrigado, bom dia para todo mundo. Ótimo dia para você também. Isso aí, Jenny Lee, estrategista de ações da XP, deu a dica, hein? Vamos olhar para a qualidade, vamos olhar para commodities. Commodities, inclusive, que tem sido tema, né, recorrente nas nossas conversas aqui com analistas, com grandes gestores, justamente porque acabaram sustentando, né, boa parte dos ganhos do Ibovespa ao longo desse ano. E commodities, só para a gente deixar claro aqui, o petróleo e a Petrobras, justamente porque a Vale já está meio